Galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Heleneide e hoje nós teremos mais uma videoaula. Na aulinha de hoje, falaremos sobre o sistema respiratório, certo? Que é encarregado de realizar as trocas gasosas do nosso corpo. E para isso a gente vai ver que ele usa como principal órgão os pulmões, tá bom? Na atmosfera, né, está presente vários gases diferentes, certo? Sendo que os gases encontrados em maior quantidade são o nitrogênio e o oxigênio. E o oxigênio, ele, ele, ele vai entrar, né, por difusão nos nossos alvéolos pulmonares e vai retirar, à medida que ele entra, o gás carbônico vai sair do nosso corpo. E assim, nós iremos nos livrar desse resíduo, que é o gás carbônico, e utilizaremos o oxigênio, que é encarregado de oxigenar os nossos órgãos. A respiração pulmonar, ela vai consistir, né, principalmente em dois movimentos, em dois tipos de movimentos. A inspiração, que é quando eu levo o ar para dentro dos pulmões, e a expiração, que é quando eu retiro o ar de dentro do pulmão, tá certo? Só para vocês verem uma diferença, há uma diferença nítida, né, na concentração de gases, tanto na inspiração como na expiração. Por exemplo, aqui na inspiração, nós temos no ar inspirado, que vai entrar dentro dos pulmões de vocês, nós temos cerca de 20,84% de oxigênio, certo? Temos 0,04% de gás carbônico e 0,50% de vapor de água. Já no ar expirado, que é o ar que eu vou jogar para fora do corpo, nós vamos ter 15,7% de gás oxigênio, 3,6% de gás carbônico e 6,2% de água, vapor de água. E aí, o sistema respiratório, né, ele vai ser formado, né, pela cavidade pelas narinas, que é por onde o ar entra. Esse ar ele vai passar para a cavidade nasal. Depois vai ser direcionado aqui com a ajuda para a faringe, com a ajuda da epiglote, né? E depois vai para a laringe. Chegando na laringe, ele vai para a traqueia. A traqueia é um órgão muito lindo de se visualizar em ultrassonografia. São vários anéis cartilaginosos. É parecido com aqueles tubos amarelos de construção civil, que é utilizado para colocar os fios de eletricidade nas nossas casas. E aí, depois da traqueia, nós vamos ter os pulmões, tá certo? Os pulmões, eles são protegidos pela pleura, que é uma membrana, tá certo? Que recobre os pulmões. Os pulmões, eles vão ser ramificados em brônquios, tá certo? E em bronquíolos. E nos bronquíolos nós vamos ter os alvéolos pulmonares, tá certo? Que são esses saquinhos aqui, riquíssimos em capilares sanguíneos, onde as trocas gasosas vão ocorrer propriamente dito, certo? E nós temos também um músculo, que é o diafragma, que está presente apenas no mamífero, que vai ajudar nesse processo de inspiração e expiração, certo? E aí, como eu falei para vocês, a inspiração e expiração, ela vai na inspiração e na expiração vão haver movimentos, né? Tanto da caixa torácica como dos músculos intercostais, tá certo? Durante a inspiração, caixa torácica, essa caixa aqui, né, que é formada pelas nossas costelas, como a gente costuma dizer, que vai proteger esses órgãos vitais aqui, como o coração, por exemplo, e pulmão. Principal função dela.
Durante a inspiração, que é a entrada de ar pelos pulmões, essa caixa torácica, ela vai aumentar o volume. Ó. Pode encaixar aí. Ela vai se expandir, tá certo? Porque para dar espaço ao ar, tá bom? Percebam aqui, ó, como ela vai ficar mais gordinha em comparação à inspiração. Já durante a expiração, na verdade, essa caixa torácica aqui, ela vai reduzir o volume. Por que vai reduzir o volume? Porque o ar vai sair, tá certo? Em comparação aqui, ó, vai ficar mais reduzida. E além disso, né, além da caixa torácica, nós vamos ter o diafragma, então, que é aquele músculo lá que eu mostrei para vocês, só presente nos mamíferos, e os músculos intercostais. Esses músculos intercostais, eles vão ajudar, né, na subida e na descida das costelas, que formam, no caso, a caixa torácica. Quando a gente inspira, esses músculos intercostais, eles vão se elevar, tá certo? Vão se elevar e vão ajudar na expansão da caixa torácica. Já o diafragma, ele vai ser contraído, tá certo? Vai ser contraído, vai diminuir o volume durante a inspiração, que é a entrada de ar. Já na saída do ar, os músculos intercostais, ó, eles vão ficar mais relaxados, tá certo? Vão baixar as costelas, digamos assim, e o diafragma ele vai se relaxar, tá certo? E isso permite, né, que o ar saia. Isso durante a expiração. As trocas gasosas nos pulmões, como eu falei para vocês, vão acontecer por meio de difusão. E o que é difusão, professora? Eu nunca vi esse nome. Que nome estranho. A difusão, gente, nada mais é que o transporte de substâncias que vai acontecer de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, tá certo? É um processo feito sem gasto de energia e ele vai culminar, né, com a distribuição uniforme de substâncias, no caso aqui neste líquido. Aí, no caso aqui, uniformização de substâncias no pulmão, digamos assim. E aí eu percebo, se você jogar um pouquinho de tinta num becker contendo água, outro líquido, mesmo que você não misture, ao longo do tempo, essa água ela vai ficar com a coloração toda uniforme. Vai ficar da cor a tinta, ela vai se distribuir por toda a água, tá certo? Isso por quê? Porque essa substância aqui, ela vai sair de onde está em maior concentração para todas as partes do líquido, até que a quantidade aqui seja igual em qualquer ponto que eu pegar, a quantidade dessa tinta. Percebam aqui, ó. Eu coloquei aqui essa tinta, né? E ela vai se espalhar, se distribuir ao longo do líquido até ficar na concentração uniforme, ou seja, o líquido da mesma cor. Para que aconteça a difusão, só precisa de uma coisa: ter uma diferença de concentração, ou seja, uma região que vou ter mais uma dada substância e uma região que eu vou ter pouco ou nada dessa mesma substância, tá certo? E ela vai sempre sair de onde tem mais para onde tem menos, ok? E aí, como eu falei para vocês, as trocas vão acontecer justamente nos alvéolos pulmonares, tá certo? Que tem o seu interior oco, tá certo? Oco por quê? Porque ele vai receber e vai liberar, digamos assim, retirar do corpo ar. Como eu falei também, eles são rodeados de vasos sanguíneos, que é por onde vai vir, né, o sangue. E por onde vai sair, por exemplo, o sangue. Lembrando que na veia vai chegar o sangue rico em gás carbônico e, consequentemente, pobre em oxigênio. E na artéria, que é retratado de vermelho aqui, vai ser levado o sangue rico em oxigênio
para todos os órgãos do corpo. Então vamos lá. Nos capilares sanguíneos, nos capilares que estão presentes nos alvéolos, o gás carbônico ele vai chegar aqui, ó, em grande concentração. O sangue que chega aqui nesses capilares vão ter alta concentração de CO2, certo? E baixa concentração de oxigênio. Se eu tenho alta concentração de gás carbônico, ele vai ficar aqui no vaso ou ele vai tender a sair? Lembre, o transporte de substâncias vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, esse gás carbônico ele vai sair do capilar, tá ok? Em contra do capilar, não, do capilar sanguíneo para ir para o alvéolo. Digamos que é preencher, né, o espaço oco do alvéolo com esse gás carbônico. Dentro do alvéolo, como eu acabei de inspirar, entrou muito oxigênio. Aqui tem bastante oxigênio em comparação ao capilar sanguíneo. Então, esse sangue aqui, ó, esse oxigênio que está aqui no alvéolo, ele vai, ó, tender a fazer o quê? A entrar para o capilar ou a permanecer no alvéolo. Aqui tem mais oxigênio, então vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, esse oxigênio vai entrar aqui nesse capilar sanguíneo. E esse sangue aqui, ó, vai ficar oxigenado, tá certo? Então, saiu gás carbônico, beleza. E entrou oxigênio. É assim que acontece a oxigenação do sangue a partir dos movimentos respiratórios de inspiração e expiração. E aí, ó, esse alvéolo aqui, que está rico, perdeu o oxigênio para o capilar e recebeu o gás carbônico, esse ar que vai ter uma concentração maior agora de gás carbônico vai ser eliminado durante a expiração. E aí a gente vai ver que o sistema respiratório ele tem uma relação muito grande com o sistema cardíaco, tá certo? Por quê? Porque ele faz as trocas gasosas e quem bombeia, né, esse sangue, distribui esse sangue para o corpo é justamente o coração. E aí nós temos duas formas de medir, né, de mensurar se esses sistemas eles estão agindo, digamos assim, estão trabalhando de forma correta. Tá certo? Que é a frequência cardíaca, que é a que a gente chama de pulsação, que indica quantas vezes o coração bate por minuto. Uma pessoa, por exemplo, da idade de vocês, é menor que a idade de vocês, na faixa de 18, maior que a idade de vocês, na verdade, na forma de 18 a 25 anos, tem que ter aqui cerca de 56 a 61 batimentos por minuto, tá certo? Uma pessoa da minha idade, né? É da faixa de 30 anos aqui, ó. 55 a 61 batimentos por minuto, tá bom? Porque é o número de vezes que o coração precisa bater, se contrair, se relaxar, para que o corpo ele seja oxigenado de forma correta, para que os músculos eles recebam a quantidade de oxigênio de forma correta, então precisaria ter 55 a 61 batimentos por minuto. Quando eu tenho mais de 82 batimentos por minuto, meu coração está trabalhando demais, tá certo? Isso é ruim, porque a longo prazo vai causar, né, a falência desse órgão. Lembrando que isso é em condições normais. Por quê? Porque durante o exercício físico, a gente precisa que o coração em outras atividades que requerem muito do nosso corpo, o nosso coração ele precisa bombear mais sangue, porque os músculos eles vão precisar de mais oxigênio. Então, essa frequência cardíaca aí, a pulsação, no caso, vai ter que aumentar, tá bom? Aumentar para suprir a necessidade energética de oxigênio, né? Que os nossos músculos eles precisam. Outra forma de medir, né? Se tá vendo, se o corpo está funcionando corretamente, é a frequência respiratória. Que a frequência respiratória vai dizer quantas vezes, tá certo? Durante um minuto, nós inspiramos,
colocamos o ar para dentro do nosso corpo e expiramos. Retiramos, né, esse ar de dentro do nosso corpo. Em crianças, ó, é cerca de 25 vezes. Vocês têm uma frequência cardíaca e respiratória maior do que um indivíduo adulto. Por quê? Porque vocês são mais energéticos, brincam mais, né? Se divertem mais, realizam mais atividades físicas do que os adultos propriamente dito, tá? E também a frequência respiratória, quando a gente está fazendo mais movimentos, ela também vai aumentar, tá bom? Vai andando de bicicleta, estiver correndo, então a gente vai inspirar e expirar mais vezes por minuto, justamente para suprir a quantidade, né? Oxigenar o sangue suficientemente mais rápido para que o oxigênio ele chegue, no caso, aos músculos e os músculos possam trabalhar de forma eficiente. A respiração, gente, a gente pode controlar por alguns instantes. Por exemplo, você vai lá durante o mergulho, tampa a narina. Se você tampar a narina, você não vai respirar, né? Não vai haver inspiração e expiração, tá bom? Mas você não aguenta por muito tempo, tá certo? Por quê? Porque o nosso sistema respiratório, a respiração pulmonar, ela tem um controle automático. E esse controle automático, ou seja, não depende do seu corpo, é tanto que se a gente precisasse controlar a nossa respiração o tempo todo, quando a gente estivesse dormindo, o que ia acontecer? A gente ia morrer, porque a gente ia parar de respirar. Quando a gente perde a consciência dormindo, como a gente ia controlar a respiração? E essa respiração, né, ela é controlada pelo sistema nervoso, que tem um sensor no nosso corpo que detecta a concentração de gás carbônico no sangue. Ou seja, se eu tenho muito gás carbônico no sangue, quer dizer que eu tenho pouco oxigênio, não é? E aí, o nosso corpo ele vai ser induzindo a inspirar, para que esse oxigênio que está em grande concentração aqui na atmosfera, fora do nosso corpo, ele entre para dentro do nosso corpo. E aí, quando ele entra, automaticamente vai sair do nosso corpo também o gás carbônico. Então, é assim que funciona esse controle. Muito interessante, né? E quando nós estamos em repouso, paradinhos, tá certo? A frequência cardíaca e a frequência respiratória, ela já acontece de forma normal, digamos assim, sem precisar aumentar, né, a atividade. E isso acontece porque o nosso corpo já está, no caso, adaptado, né? As nossas células já estão supridas de forma adequadamente pelo oxigênio que a gente insere no nosso corpo ao inspirar, na verdade, tá certo? Mas aí, quando a gente pratica algum exercício físico, a quantidade de energia que o nosso corpo precisa, que as nossas células precisam, ela aumenta. E por isso, nós vamos ter uma necessidade também de aumentar automaticamente, o sistema nervoso faz isso, aumentar, né, a frequência da respiração, no caso da inspiração e da expiração, para que essa necessidade de oxigênio, né, dos músculos principalmente, seja suprida, tá bom? Então, aqui o corpo já está adaptado tranquilamente, cada um vai ter uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória própria, mas ao se exercitar, isso muda. O nosso corpo ele vai ajustar automaticamente essa nova frequência, as novas frequências, tanto cardíaca como respiratória, para que o suprimento de oxigênio para as nossas células, elas aconteça de forma correta, tá bom? Você não pensa, tenho que inspirar e expirar mais. Não, o corpo controla tudo automaticamente. No entanto, algumas pessoas têm alguns problemas para fazer esse controle, e aí elas são submetidas, né, a alguns eletrodos que ajudam nesse controle. Insere-se no corpo das pessoas, tá certo? Para que elas consigam fazer esse controle de forma correta, tá bom? Criando, digamos que um sensor artificial para detectar os níveis de gás carbônico
no sangue e a pessoa ela consiga sobreviver quase que normalmente. No entanto, nosso sistema respiratório ele está suscetível, né, a algumas enfermidades, tá certo? Nós temos, vamos começar falando sobre as viroses e os que são as famosas gripes e resfriados, tá certo? Que ambas são causadas por vírus, são espalhadas de uma pessoa contaminada para as demais através, né, da tosse ou espirro. Nessa tosse, nesse espirro, vai ter gotículas é, contendo o vírus e uma pessoa que esteja próximo, né, pode pegar, essas gotículas podem adentrar contendo os vírus nas suas vias aéreas, pelas narinas, cavidade nasal e contaminar o sistema respiratório, que é o que acontece, né, no caso da pandemia. Covid-19 é uma doença respiratória viral causada por vírus. Por isso, o uso da máscara é importante, né? Quando você espirrar, desculpa, não colocar a mão na boca, colocar o cotovelo, tá certo? E sempre que puder, né, lavar as mãos com água e sabão para evitar, né, que esse que você se contamine, né, com esses vírus. É, a virose, ela, essas viroses, no caso o resfriado, ele tem sintomas mais leves. Justamente o nariz ele vai ficar entupido e escorrendo e a pessoa vai ficar com mal-estar, né, com aquela moleza no corpo, enjoado. Esse nariz entupido, ele e escorrendo, ele fica com essas características, porque vai haver uma inflamação, vai ser um aumento de células vão ser direcionadas para a região da cavidade nasal para tentar eliminar esses vírus. E aí, quando vai mais células para o local, vai ficar inflamado, tá certo? E o muco produzido, né, para a liberação desses micro-organismos escorre pelo nariz. Já, né, os sintomas da gripe são sintomas mais pesados, que incluem dor de cabeça forte, febre, falta de apetite, fraqueza, dor no corpo, principalmente nas articulações, tá certo? E, infelizmente, no caso, as gripes, ela e, e o resfriado também, cara. Mas no caso das gripes, já existem vacinas para ela, tá certo? No entanto, o vírus ele muda muito rapidamente. Todo ano a gente tem uma campanha de vacinação para a gripe, tá certo? E é justamente por isso. Se mudou o vírus, tem que mudar também a vacina, tá bom? E aí, alguns cuidados que a gente pode ter para evitar viroses que são gripes e resfriados seria lavar as mãos, cobrir a boca e nariz ao espirrar, como falei para vocês, colocar no cotovelo, se não tiver guardanapozinho, tomar as vacinas, evitar tocar nos olhos, principalmente agora nessa Covid-19. Nem todo mundo usa óculos, aquele protetor facial que é colocado na testa para proteger o olho. Então, muito cuidado, não tocar, porque também os vírus podem entrar pelo globo ocular, tá certo? São muito pequenos, então passa por qualquer lugar. Lavar bem os objetos pessoais se você estiver gripado, não compartilhar esses objetos pessoais com outras pessoas. E evitar contato com doentes, tá certo? Se você tiver algum sintoma da Covid-19, não saia de casa. Além de você estar doente, você ainda vai estar, né, contribuindo para a disseminação da doença, fazendo com que outras pessoas se se machuquem, não, fiquem contaminados, fiquem gripados e às vezes você não tem nenhum sintoma, né? Seus sintomas são bem leves, mas aquela pessoa pode ter sintomas gravíssimos e pode até morrer. Aí nós temos a pneumonia, que pode, é, que pode ter outro caráter também, além de ser uma doença bacteriana, também pode ser causada por vírus, tá certo? Mas aí, no caso, a pneumonia bacteriana, ela é causada por bactérias. Geralmente, ela vai...
Essas bactérias vão se aproveitar, na verdade, de alguma fraqueza, de alguma instabilidade que o seu sistema de defesa esteja passando. Por exemplo, você está com uma virose, tá certo? Então, aí essas bactérias aí vão, você já vai estar debilitado por causa da virose, por causa da gripe. Então, essas bactérias vão se aproveitar disso e vão se instalar e se multiplicar no seu corpo. E elas infectam principalmente, né, os alvéolos pulmonares. E aí, quando estão lá nos alvéolos, impedem, né, diminuem, né, as trocas gasosas e a pessoa vai ficar com dor no peito, geralmente vai causar inflamação grande dos seus pulmões e você vai ficar, no caso, expelindo catarro e às vezes esse catarro vem acompanhado de sangue, tá certo? Fica em pulmão em carne viva, digamos assim. Que uma radiografia, né, que a gente vê a área pulmonar um pouco comprometida. E aí nós temos também outra doença que é causada por bactéria, que é a tuberculose, tá certo? Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, é o nome científico aqui escrito de forma corretinha. E ela pode passar também de uma pessoa para outra, por meio, né, das gotículas iguaizinhas à gripe, as gotículas contendo, no caso, as bactérias aqui. Lembrando que a pneumonia bacteriana, ela geralmente não passa, né, de uma pessoa para outra. Essas bactérias podem já sobreviver no nosso organismo e aí, quando encontram condições favoráveis, digamos assim, elas se multiplicam de forma desordenada e é o que causa a inflamação, né? E no caso da tuberculose, não. É um processo, uma doença mesmo infecciosa, tá certo? Passa de uma pessoa para outra. E é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo, tá certo? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Os sintomas incluem, né, febre, suores noturnos, emagrecimento e também as pessoas esperam catar com sangue. No caso da tuberculose pulmonar, o que vai acontecer? Ó? Vai haver uma infecção inicial e aí vai ver a formação de buracos, tá certo? Nesse pulmão. E esses buracos são recobertos, né, por tecido fibroso, tá certo? Tecido fibroso, e esse tecido fibroso vai causar lesões múltiplas no tecido pulmonar e, consequentemente, vai diminuir, né, a capacidade desse, desse pulmão de realizar as trocas gasosas e a pessoa fica enfraquecida, tá certo? Sem contar que também, como é um processo, né, desencadeado por micro-organismos, vai acontecer a inflamação do pulmão e esse pulmão ele vai ficar, esse C ele vai ficar, no caso, com febre, né? Porque uma das características da inflamação também é a febre, tá certo? Outra coisa, esse nome da doença, tuberculose, se deve justamente à presença dessas cavidades que parecem tubérculos. Parecem, no caso aqui, tubérculo seria aquela batatinha inglesa, aquela batata que a gente gosta de comer batatinha frita. Essa é uma analogia, tá certo? Ao nome da doença. Comparação. Analogia é igual a uma comparação. E aí nós temos os distúrbios respiratórios de origem alérgica, que aqui acomete muitas pessoas, principalmente nos períodos de mudança de clima. Uma dessas pessoas sou eu, tenho rinite alérgica. Não é legal. E o que é a alergia? A alergia é um distúrbio no qual o corpo ele se torna sensível a um determinado material ou a uma determinada substância, tá certo? E passa a responder toda vez a ter, digamos, um processo inflamatório, digamos assim, toda vez que esse corpo estranho, tanto material como substância, ele entra no seu organismo. Os campeões são, ó, no caso aqui, bactérias, grãos de pólen também, tá certo? Aqui quando a gente vai cheirar flor, tem aqueles negocinho amarelo bem pequenininho, aquilo ali também pode desencadear, né, reações alérgicas. Mofos, ácaros, tá certo? Mofo, que é o que? É um fungo, né? Ácaros, que é um aracnídeo, tá bom?
pelos e penas de animais, tá certo? Também pode desencadear isso. Além também de mudanças relacionadas, né, ao clima. É, e aí nós temos dois tipos principais, né, de distúrbios respiratórios de origem alérgica, que é a rinite, tá certo? Que é onde ocorre a inflamação da cavidade nasal, ó, que seria uma mucosa nasal saudável, tá? E aqui seria uma mucosa nasal com rinite. Vai haver uma drenagem de células maior para essa região, por isso vai ficar inflamada. E aí, por que que fica vermelhinho também? Porque vai mais células, vai mais sangue também para a região, porque essas células vão precisar ser nutridas e a nutrição vem do sangue, e aí a região fica mais avermelhada mesmo, tá certo? Além disso, quando você tem cartucho, é uma delícia, tá certo? Além de inflamada, ou seja, que vai aumentar o volume, né? Vai ficar inchado. Também tem o entupimento do nariz provocado pelo o cartucho, e aí a pessoa fica praticamente sem respirar. Eu na vida. E também temos a asma brônquica, que no caso da asma brônquica é, vai acontecer também a inflamação dos brônquios, né? E, dos brônquios que compõem, né, o pulmão. E aí, ó, vai ficar esses brônquios, aqui seria um brônquio normal, e aqui é um brônquio com asma. Esse brônquio, ele vai ficar inchado, ó, olha como ficou inchado. Ó, a passagem de ar vai ficar mais deficiente, tá certo? Porque vai ter menos espaço para o ar passar. E aí a pessoa fica com intensa falta de ar, tá certo? Por isso que fica se acabando, morrendo sem oxigênio, porque justamente a passagem, né, de oxigênio pelos brônquios e bronquíolos vai estar comprometida. E aí a gente tem a fibrose pulmonar, que é uma doença também que acomete principalmente mineiros de trabalhadores de Minas, tá certo? Também pessoas que trabalham, né, na indústria e sejam impostas, né, a fibras de amianto, a pó de carvão ou pó de sílica. E a fibrose pulmonar, ela tem uma relação muito grande com uma incidência de câncer. Geralmente, a pessoa que tem fibrose pulmonar, ela pode desenvolver câncer, tá certo? Câncer de pulmão. Isso é como é que essa doença acontece. Quando a quantidade, né, dessas partículas aqui, sílica em pó, pó de carvão, o amianto, elas são inaladas para dentro do corpo numa quantidade muito grande, tá certo? E por causa disso, a elasticidade, né, dos sacos aéreos, dos alvéolos pulmonares, ela vai ser perdida. E aí, quando essa elasticidade ela é perdida, o alvéolo ele não vai encher e secar de forma correta durante a inspiração e a respiração. E aí a pessoa vai ter, né, dificuldade, vai perder, no caso, a funcionabilidade do pulmão. E se a pessoa perder a funcionalidade do pulmão, ela não vai conseguir respirar, tá certo? Isso acontece justamente pela inalação dessas partículas estranhas, que eu falei para vocês, que seriam os principais, a sílica, o carvão e o amianto. Por isso que a produção, né, dessas telhas de amianto, ela foi praticamente modificada, tá certo? E além disso, ela ainda consegue, né, matar várias pessoas por ano durante essa liberação, a liberação desse pozinho durante a sua fabricação. Corte também, né? E chegou um tempo em que elas foram até proibidas de serem vendidas. E aí a gente conclui nosso capítulo de hoje, que está disponível lá no capítulo 4, na página 77 e 96, tá certo? Bons estudos, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima.